Na noite do dia 28 de maio de 2012, no Auditório Tabocas, no Centro de Convenções em Olinda, foi realizada a cerimônia de abertura do 13º Congresso Estadual da CUT, o CCUT. Antes da solenidade, os delegados e convidados assistiram à peça A Cozinha da Dilma, encenada pelo grupo de teatro TV Sindical. Os atores, de uma forma irreverente, fizeram a sátira do descaso do governo com a classe trabalhadora. O óleo de PLP 248. O que quer dizer esse PLP 248? Que dá o direito de demitir funcionários assim como esse. Eu já estou de olho. Tá certo? Ele é gente boa. Ele é nervoso, reivindicador. Agora, eu quero hoje aqui uma erva doce de planos de cargos e carreiras. Eu boto agora. Não, mas agora. Por que não agora? Isso aí tem que ficar no banho-maria. Dando continuidade à cerimônia de abertura, o então presidente da Central Única dos Trabalhadores, o servidor público federal Sérgio Goiana, saudou os presentes. É uma satisfação, mais uma vez, estar dando início a mais um congresso estadual da nossa Central Única dos Trabalhadores. E por coincidência, mera coincidência, ser o 13º. Tinha que acontecer o 13º, né? Eu tenho a honra de estar como presidente desse congresso. O nosso secretário-geral, Paulo Rocha, as minhas saudações, Andréia, tá certo? Batista, as minhas saudações, e provando mais uma vez que a mesa é majoritária, né? O povo ganhou. Aqui o Santa Cruz está Então, pessoal, é uma satisfação, né? Todos os nossos sindicatos estarem aqui presentes, o esforço que foi feito em todos os nossos sindicatos estarem aqui nessa noite. Procuramos, e essa foi a decisão da direção da CUT, de oferecer aos delegados e delegadas o melhor conforto possível para a realização do Congresso, que está iniciando hoje, que segue até a próxima quinta-feira. Nós estamos num momento também que queremos parabenizar, né, a presença de cada companheiro, e aí não importa companheiro ou companheira, se é servidor público, se é setor privado, trabalhador rural, se é do campo ou da cidade. A Central Única dos Trabalhadores tem essa importância, tem esse tamanho, por exatamente compreender e aglomerar todos esses trabalhadores. Em seguida, foi exibido um vídeo sobre a história de luta do companheiro José Siqueira, metalúrgico, fundador da CUT e do Partido dos Trabalhadores. Siqueira nasceu em 1952 e começou sua militância política em 1979, no movimento popular e sindical. Participou ativamente da luta pela retomada do Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco, através da histórica Chapa de Zé Ferrugem. Desfeita a mesa de abertura, Jaqueline Natal, do Diese Pernambuco, encerrou a noite com a palestra sobre crescimento econômico, desafios e perspectivas para os trabalhadores. Primeiramente, o Diese ele não é um órgão público. Muita gente, quando olha o nome do Diese na imprensa, diz, não, mas isso aqui é um departamento do setor público. Mas, na verdade, não é. O Diese é uma criação, uma entidade do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras do país. Ele foi criado em 1955, né, por um conjunto de sindicalistas que diziam o seguinte: toda produção, toda informação que é produzida na sociedade tem o olhar e o interesse do capital. Nós precisamos constituir uma instituição que tenha a produção e a leitura das informações com a ótica dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Senão nós não vamos conseguir fazer um devido enfrentamento à opressão e à exploração que nós vivemos. O segundo dia do 13º CCUT começou com o cadastramento dos delegados, leitura e aprovação do regimento interno do Congresso. O 13º CCUT tem como finalidade discutir e deliberar sobre, parágrafo 1º, discutir sobre a conjuntura internacional, nacional e estadual, balanço da CUT nacional e estadual. Os delegados favoráveis à aprovação da emenda apresentada pelo Edmilson, por favor, levante seus crachás. Contrários?
Abstenções? Aprovado. Em seguida, as forças políticas que compõem a CUT em Pernambuco fizeram análises das conjunturas nacional e internacional. As discussões giraram em torno da crise financeira mundial. Essa crise que passa o capitalismo, na nossa observação, na nossa análise, não é uma crise financeira, mas é uma crise sistêmica do capitalismo, uma crise do capitalismo, que tem sua origem lá nos Estados Unidos, como todos observaram, subprime, aquela coisa toda, mas que já era um cansaço desse próprio sistema que necessita de uma crise como isso para poder se retomar. E se estende para o resto do mundo. E tende a ser mais longa do que já tem sido. Ela inicia lá com a quebra do Lehman Brothers, que é o maior banco que financia quase o mundo todo, e permanece forte no restante do mundo. Pouco menos lá, mais forte na Europa e com muito menos vigor aqui na América Latina. É uma crise política que desencadena, efetivamente, a crise econômica no mundo. E essa crise iniciada em 2008, onde todos nós fizemos esse grande debate, essa grande reflexão, expressando as suas retóricas do ponto de vista do ataque aos trabalhadores e as políticas dos governos desenvolvidas, sobretudo, no coração do imperialismo norte-americano, foi desenvolvida uma crise de regiões políticas que vieram atacar não só os países europeus, e as consequências conseguiram transpor o Atlântico e chegar aqui no Brasil. É evidente que em 2008 nós tínhamos um governo, que era o governo Lula, o governo Lula, que mesmo sem querer admitir e utilizando o papel de dirigente do governo, ele colocando que a crise não ia transpor o Atlântico, que ia ser uma marolinha, a crise transpôs o Atlântico, chegou ao Brasil, não foi a marolinha e causou dano sim. Companheiros, na Europa hoje, em menos de 2 anos, em países como Grécia, Itália, Portugal, Irlanda, Inglaterra, França, Alemanha, foram aplicados 24 planos de austeridade. Plano de austeridade significa o seguinte: os governos, para salvar os bancos, tiram o couro da classe trabalhadora em nome dessa salvação do sistema financeiro, que é o produtor da própria crise, porque vive da especulação, e ao mesmo tempo, o seu braço produtivo, ao qual são associados, existe um governo que pressione os trabalhadores para a redução do custo de trabalho. Nós temos explicitado aí no nosso entendimento é que essa crise é uma crise imposta pelo capitalismo e que toda crise que é imposta pelo capitalismo, as consequências são as piores possíveis. Porque aparece o famoso Fundo Monetário Internacional, que quando vai socorrer os países, estabelece regras para socorrer os países. E essas regras está posta aí, como foi para a Grécia e como qualquer outro país, e nós passamos já por isso alguns anos atrás, exatamente arroxo, retirada de direitos, acabar com o serviço público, impedir reajustes salariais. Essa é a forma que o Fundo Monetário Internacional impõe, evidentemente dentro do capitalismo, para qualquer momento de crise em que o capital, não é que o capital deixe de ganhar dinheiro não, companheiros e companheiras. E é importante a gente dizer isso. Não tem momento nenhum no mundo, pelo menos nesses 48 anos que eu estou vivendo, que o capitalismo deixou de ganhar dinheiro, que o empresário deixou de ganhar dinheiro, que as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal deixou de arrecadar. Porque tudo quando tem de prejuízo, quem banca esse prejuízo somos nós, aqui no Brasil e no mundo. Após as colocações das forças políticas, foi a vez de abrir o debate e muitos trabalhadores subiram à tribuna para expor suas ideias. Após essas análises das conjunturas nacional e internacional, as forças políticas fizeram um balanço estadual e teceram duras críticas ao governo Eduardo Campos. Se Pernambuco consegue atingir a 4%,
o Brasil se pode chegar a 4%, Pernambuco pode chegar a 6%. E esse é um 6% de forma conservadora. O governo do estado de Pernambuco, em debate com os servidores, chegou a apresentar uma previsão que ultrapassava 10%. Depois foi reajustando para 8%, e mesmo assim o FIDEM-CONDEP está apresentando que Pernambuco poderá chegar em 6%. Ou seja, mesmo cenário mais conservador ainda indica que Pernambuco terá um crescimento econômico maior do que o resto do país. Não podemos dizer e ficar satisfeito com o governo de Frente Popular. O governo de Frente Popular nunca trouxe resultado para a classe trabalhadora. Nós temos o exemplo do presidente Alain Mouchine, em 70, preferiu a morte do que fazer avançar a classe trabalhadora, de que a organização dos trabalhadores. Então, o governo de Frente Popular nenhum traz resultado e dá benefício à classe trabalhadora. Então, é importante, nós sabemos que o estado de Pernambuco cresceu 4,5%. Nós sabemos disso. Nós sabemos que cresceu mais do que o Brasil. Quem é que aqui está ali? Nós sabemos disso. É importante esse crescimento. Mas queremos esse crescimento que traga benefício para a classe trabalhadora. A política do governo Eduardo se aprofundou no sentido do choque e da política privatizante por meio da política de organização social na área de saúde, né, principalmente a partir da transformação das UPAs, né, Unidade de Pronto Atendimento de Saúde. Assim que foram criadas, são geridas por organizações sociais. Os novos hospitais que são criados são geridos por organizações sociais, né, em choque, né, com toda a luta da classe trabalhadora, com toda a luta dos setores organizados no serviço público estadual. A CUT tem que estar preparada para enfrentar esse grande desafio, porque você tem, por exemplo, um governo, inclusive, autoritário. Basta ver os trabalhadores de educação. Qual foi o tratamento que o governo do Estado deu às 2 greves dos trabalhadores de educação? Qual foi o tratamento que o governo deu aos companheiros da saúde? Qual o tratamento que o governo dá, geralmente, para os trabalhadores para além da acessibilidade do setor público? É chicote. Isso é o governo Eduardo Campos. Postas as ideias dos sindicalistas, outros trabalhadores fizeram suas colocações sobre o modelo de gestão do governo Eduardo Campos. É verdade que há um crescimento econômico, mas olha, crescimento econômico é bem diferente do desenvolvimento econômico. O que nós temos que perseguir é um desenvolvimento sustentável, com respeito aos padrões de direito construído e conquistado pela luta dos trabalhadores, que inclusive faz parte do temário desse Congresso. Porque desenvolvimento econômico, crescimento econômico, nós já vimos aqui anteriormente como se deu a expansão da agricultura canavieira em Pernambuco. Mas em que modo de sustentação? Baseado no dinheiro dos cofres dos bancos estaduais, na exploração da nossa mão de obra, na destruição do nosso meio ambiente, na implantação da monocultura, e quando acabou os incentivos fiscais, que é do suor de todo trabalhador e todo trabalhador desse estado, o que é que os grandes mineiros fizeram? Transferiram seus investimentos para outros estados e deixaram aqui a prostituição infantil e o meio ambiente degradado e porções de miséria instaladas. Para concluir os trabalhos do segundo dia do 13º Congresso Estadual da CUT, os sindicalistas leram e aprovaram cadernos de teses, além de fazerem uma avaliação do movimento sindical, mais precisamente das atividades que estão sendo desenvolvidas pela Central Única dos Trabalhadores. Substituir o texto como impulsionar a luta por desenvolvimento sustentável com soberania popular, igualdade e valorização do trabalho e unidade de ação com outros atores sociais para a construção de uma sociedade socialista. O terceiro dia teve início com debate sobre o projeto Escola Móvel da CUT. Em seguida, a Central prestou uma homenagem à família do companheiro José Siqueira, que deu nome ao 13º Secult. Foi um momento de muita emoção. Eu gostaria, em nome da Central Única dos Trabalhadores, em nome de companheiras e companheiros, conhecer o Siqueira, a história dele, e vivenciado todo esse processo de luta e de vida, e em nome de todos os delegados e delegadas, convidados, observadores e observadoras, entregar
para você, Ana, essa homenagem da Central Única dos Trabalhadores, por tudo aquilo que representou o nosso companheiro Siqueira durante toda a vida dele aqui na Terra. Eu tenho convicção que essa homenagem vocês guardarão para sempre também na lembrança, e nós, cultistas, guardaremos também na lembrança sempre da importância do companheiro Siqueira para a existência do Sindicato dos Metalúrgicos e para a existência da Central Única dos Trabalhadores. Essa é a nossa simples homenagem. A tarde contou com um caloroso debate sobre paridade de gênero e, para fechar a programação do dia 30 de maio, apresentações culturais. Após o encaminhamento do plano de lutas e das moções, no quarto e último dia, o 13º Congresso foi coroado com a eleição da nova direção da CUT Pernambuco. Secretário de Finanças, nosso companheiro Sérgio Goiano. Secretário de Imprensa, o companheiro Secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, Madalena. E para completar o Conselho Fiscal Supremo, Jefferson Bernardino, do SPR Pinturini. Tá certo? A gente, a partir disso, a gente vai botar em votação simbólica, tá certo? É uma chapa única, mas é simbólico que a gente tenha aprovação da chapa, que todo mundo levanta o crachá, que a gente faça uma festa. Quem concorda, quem vota na chapa única, levanta o crachá! Quem concorda com a chapa única, mantenha o crachá lá em cima, que é para filmar e fotografar. Baixando o crachá. Agora vamos ver quem é que perdeu o tempo e está com a mão levantada ainda sem querer. Quem é contra essa chapa, levanta o crachá. Não tem ninguém, todo mundo está batendo. Tem abstenção? Não tem abstenção. Então declaro eleita a chapa única e vice-presidente É o primeiro pronunciamento do novo presidente da CUT. E muito obrigado aos sindicatos urbanos, a todos eles, de todos os ramos, que toparam esse grande desafio de fazer com que essa central entrasse para a história, de acreditar que nós, conjuntamente, do campo e da cidade, temos condições de fazer uma gestão unida, qualificada, para dar continuidade à grande gestão que foi essa, conduzida por todos nós, que foi as outras. Companheiro Solanei, por favor, vem para cá, que também é diretor da Nacional. E dizer que de forma integrada, coletiva, nós vamos estar juntos nessa luta. E muito obrigado a todos e a todas. E se sintam saudados e saudadas, porque esse momento é de vocês. Esse momento é de toda a classe trabalhadora, porque hoje renovamos as nossas esperanças, renovamos a nossa luta, porque a luta é conjunta.